Olá! Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Todas as propriedades rurais brasileiras precisam seguir uma regulamentação que garante a preservação dos ecossistemas. É o Código Florestal que determina quais áreas e qual a porcentagem deve ser preservada em cada propriedade. O programa de hoje é sobre adequação ambiental em propriedades rurais. Descubra quais áreas o Código Florestal determina que sejam preservadas nas propriedades rurais. Veja o que foi discutido no terceiro workshop sobre adequação ambiental e a propriedade rural, realizado pela Universidade Luiz de Queiroz, em Piracicaba, São Paulo. E acompanhe a entrevista com o advogado especialista em direito ambiental, João Henrique Bertonha. Alterações no Código Florestal brasileiro estão sendo estudadas. Mas antes de analisar os impactos ambientais causados pela reforma, vamos ver o que são as áreas de proteção permanente e a reserva legal. APP são as áreas de preservação permanente, que são marginais a todos os corpos d'água. E além disso tem as áreas de encostas com declividades acentuadas, áreas com altitude acima de 1.800 metros, né? E as áreas de topo de morro. Nós estamos no interior do estado de São Paulo, numa zona rural. Nessa situação, no barramento de água artificial, nós precisamos ter 15 metros de APP na faixa do nível maior da água. A APP ela é fixa, a medida mínima dela nessa situação é 15 metros. O Estado e o município podem criar uma legislação específica aumentando essa faixa de preservação permanente. As áreas de preservação permanente elas servem para manter o fluxo gênico de fauna e de flora e para a estabilização geológica do solo. Ela ajuda na qualidade e na quantidade da água. É importante existir para não ter nenhum problema de assoreamento dos cursos d'água. Isso também ajuda a manter a questão da fauna e da flora ativa, né? Essas pegadas evidenciam que aqui, margeando a área de preservação permanente, tem um fluxo constante de fauna. Nós podemos ver aqui pegada de vários tipos de mamíferos diferentes. E nessa situação, parte da área de preservação permanente está ocupada apenas por cultura, no caso o figo. Essa situação, a legislação não permite ter apenas culturas agrícolas na área de preservação permanente. O que ele teria que fazer aqui, no caso, é apresentar um projeto de reflorestamento junto à Secretaria de Meio Ambiente no estado de São Paulo, prevendo o plantio de espécies nativas entre linhas, né, para enriquecer essa área de preservação permanente. Nas áreas de preservação permanente é vedada qualquer tipo de construção, a não ser nessa situação que a gente está olhando, onde é possível você fazer edificações de baixo impacto, no caso de uma captação de água, ou qualquer outra obra de utilidade pública e interesse social, desde que o órgão ambiental aprove. Bom, de um lado, nós temos a área de preservação permanente bem definida e com a vegetação bem preservada. Ela está respeitando direitos, os limites de 30 metros do curso d'água. E mais ao centro, nós temos uma área de várzea que não tem um curso d'água definido. A água é toda espalhada por essa região da várzea. E do outro lado, nós temos já, respeitando o recuo da área de preservação permanente da várzea, nós temos a cultura da cana. Então, essas três situações estão respeitando a legislação florestal. Reserva legal é uma obrigação de todas as propriedades rurais no Brasil. Nós temos três situações de reserva legal. Na Amazônia, você precisa preservar 80% de área de mata de reserva legal dentro da sua propriedade. No bioma cerrado, dentro do perímetro da reserva legal, você precisa deixar 35% de reserva legal. E no restante das regiões do Brasil, você precisa de 20% no mínimo de área de reserva legal. Se
se você não tiver a porcentagem mínima de reserva legal, a legislação permite que você recomponha essa área. Para você recompor, você tem que apresentar um projeto onde contemple pelo menos 80 espécies nativas para você fazer o seu projeto. A área de reserva legal ela vai ter que ser delimitada, cercada e tem que fazer o reflorestamento nessa área. Bom, aqui nós temos uma situação ideal. A propriedade rural incluiu o carreador entre a reserva legal e a área de agricultura. Esse carreador ele é um espaço físico que impede que o fogo, que pode vir a pegar na cultura, ultrapasse para a área de reserva legal, causando dano ambiental. Vamos falar da nossa realidade de São Paulo. São Paulo tem 14% de remanescente de vegetação nativa, distribuído de forma heterogênea, ou seja, você tem uma concentração grande desse percentual na região do litoral, da Serra do Mar, Vale do Ribeira, alguma coisa na Serra da Mantiqueira, e depois o restante distribuído de forma fragmentada, isolada, fragmentada e isolada no restante do estado. Nesse contexto, eu acho que talvez também seja uma estratégia de você aumentar os percentuais no interior do estado e as conexões entre esses fragmentos que estão muito insularizados, você incluir as APPs na reserva legal. Você pode acelerar a recomposição. Meu nome é Ayrton, estudante de Rádio e TV. Professor, como podemos caminhar em direção a uma agricultura sustentável? Há inúmeras práticas que podem ajudar a agricultura a diminuir as emissões de gases do efeito estufa. Por exemplo, estimular o plantio direto, que não remove o solo a cada safra, evitando com isso que gás carbônico se desprenda das camadas superiores do solo e volte para a atmosfera. Em segundo lugar, estimular a integração da agricultura, das práticas de lavouras com a pecuária, a recuperação de áreas degradadas, a proteção das nascentes, a proteção das matas ciliares, práticas de conservação de solo para evitar a erosão. E, por último, a substituição, desde que possível, de defensivos ou de fertilizantes por uma agricultura mais orgânica, por uma agricultura que utilize o controle biológico. Deputado Tami, se a produção de álcool ainda usa tratores, caminhões e outros equipamentos movidos a diesel, como afirmar que ela é sustentável? Caro Mauro, o álcool de cana é o biocombustível que tem o mais positivo balanço energético. Para produzir 9 litros de etanol de cana, eu preciso de 1 litro de gasolina. A proporção é 1 para 9. Para se ter um termo comparativo, para se produzir etanol de milho nos Estados Unidos, eu preciso de 1 litro de gasolina para produzir menos de 1,5 litro de etanol de milho. Ou seja, é quase trocar 6 por meia dúzia. No entanto, você tem toda a razão. Nós temos que ficar com os olhos voltados permanentemente para este que é o grande desafio dos países tropicais que querem se transformar em exportadores de biocombustíveis. O desafio da sustentabilidade. Comprovar que são capazes de produzir de uma forma sustentável, ambientalmente sustentável. Ou seja, sem desmatar, sem agredir os corpos d'água e sem substituir a produção de alimentos pela produção de biocombustíveis. No próximo bloco você vai ver o que foi discutido no terceiro workshop Adequação Ambiental e a Propriedade Rural, realizado na Universidade Luiz de Queiroz, em Piracicaba, no interior de São Paulo. Fique ligado! Você sabia que a Schizolobium paraíba, mais conhecida como guapuruvu ou ficheira,
é a árvore que mais captura CO2 da atmosfera? Isso acontece porque ela cresce extremamente rápido. A fichteira, nativa da Mata Atlântica, é muito utilizada em reflorestamento de áreas de preservação permanente e reservas legais. Olho vivo, consumidor. Se o governo federal não prorrogar os prazos do Decreto 6514, de 23 de julho de 2008, quem não averbar a reserva legal, a partir do dia 11 de dezembro de 2009, será enquadrado na Lei de Crimes Ambientais, podendo pagar multas de R$ 50 a R$ 500 por dia a cada hectare. O Viver Sustentável está de volta com o tema Adequação Ambiental em Propriedades Rurais. A Universidade Luiz de Queiroz, juntamente com o Grupo GAD, organizou o terceiro workshop Adequação Ambiental e a Propriedade Rural em Piracicaba, no interior de São Paulo. Estiveram presentes diversos especialistas, estudantes e proprietários rurais. O Brasil está entre os países que apresentam os maiores crescimentos na agropecuária mundial. Apesar de ser uma das principais atividades econômicas do país, ela vem causando ao longo dos anos grandes impactos ambientais sobre nossas florestas e outros biomas. O atual Código Florestal Brasileiro obriga que cada propriedade rural tenha uma porcentagem de área de mata, conhecida como reserva legal, que varia de acordo com a região do país e obriga a manter áreas de preservação permanente, como nascentes de rios, matas ciliares, várzeas, topos de morro. Esses foram os temas do terceiro workshop Adequação Ambiental e a Propriedade Rural, na Universidade Luiz de Queiroz, em Piracicaba, São Paulo. O workshop é uma iniciativa do GAD. Começou em 2007 e como uma das propostas de extensão do GAD, o workshop não deixa de ser uma extensão através da difusão do conhecimento e da adequação de propriedades rurais, que é uma problemática assim, não só de conservação dos recursos naturais, mas todo um problema social do produtor rural, dele permanecer no campo, e se ele não tem um incentivo para isso, ele vai migrar para a cidade e gerar outros problemas. A recuperação das áreas degradadas pela agropecuária é de fundamental importância para a restauração do clima, da nossa biodiversidade, além de restabelecer as defesas naturais contra pragas e doenças que atacam a flora e a fauna brasileira. Essa função ambiental é de proteção dos recursos hídricos, de proteção do solo contra processos erosivos, garantia do fluxo de fauna e flora, e essas áreas devem ser preservadas para a manutenção da qualidade de vida da população em geral. Especialistas no tema debateram legislação ambiental, preservação dos recursos naturais, certificação socioambiental de propriedades agrícolas, manejo florestal, mercado de carbono, entre outros assuntos. O público presente pôde sanar as dúvidas quanto à legislação florestal, manejo sustentável, técnicas e metodologias de restauração ambiental. Você precisa colocar as pessoas em contato para debater a questão ambiental, para que haja o entendimento que a questão ambiental ela não é isolada. Ela tem que ser internalizada em todos os setores da sociedade, na questão social, na questão econômica, para todo mundo entender que não é uma questão de ecologia, de paixão, mas é uma questão de sobrevivência da espécie humana. Então, quando você coloca o setor produtivo, o produtor rural mesmo, o empresário, o empreendedor, para conversar com as pessoas que entendem dessa questão ambiental, acaba havendo uma convergência, e é isso que nós buscamos. Eu acho que a educação ambiental é a precursora, é a que deve ser fortalecida, é a que deve ser a primeira a ser levada em conta quando você quer mudar hábitos, mudar costumes e implementar uma nova mentalidade.
Meu nome é Tainá, estou na oitava série. E Tami, o que é uma reforma tributária ecológica? Uma reforma tributária ecológica consiste na diferenciação da tributação, de tal forma que produtos limpos, produtos que não geram resíduos, produtos que economizam água e energia, produtos, enfim, conveniente e corretamente ecológicos possam ser estimulados. Bens e serviços estimulados com tributos menores, com isenções, até com subsídios. E, por outro lado, uma reforma tributária ecológica também significa uma sobretaxação, dentro do princípio poluidor-pagador, daqueles produtos que são deletérios, que poluem, que causam resíduos, que agridem os corpos d'água, que utilizam em excesso os recursos naturais, de tal forma a desestimular a sua produção e consumo para que eles sejam substituídos por produtos limpos. Meu nome é Jorge, eu faço turismo. Deputado, o Brasil já tem uma posição definida em relação à Conferência de Copenhague? O governo brasileiro anunciou metas voluntárias de redução de gases do efeito estufa. Sem dúvida nenhuma, metas voluntárias não são metas para serem discutidas numa reunião da ONU. Uma reunião como a de Copenhague é para discutir metas compulsórias, metas obrigatórias, que aprovadas, como foi o protocolo de Kyoto, precisam depois serem ratificadas pelos parlamentos de cada um dos países signatários da ONU para se transformar numa lei universal, que deverá ser seguida por todos os países. Portanto, metas voluntárias não vão fazer a menor diferença numa conferência como esta em dezembro na Dinamarca. Por isso, nós esperamos que até dezembro o governo reveja a sua posição e transforme estas metas em metas alicerçadas numa lei, para que elas possam ser mensuráveis, questionadas, medidas e cobradas. No próximo bloco, você vê a entrevista com o advogado especialista em direito ambiental, João Henrique Bertonha. Continue aí. O Viver Sustentável pergunta: em que ano foi instituída a Lei 4771/65, que regulamenta o atual Código Florestal Brasileiro? Letra A, 1950. B, 1955. C, 1960. Ou letra D, 1965. A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou em que ano foi instituída a Lei 4771/65, que regulamenta o atual Código Florestal Brasileiro. A resposta correta é letra D, 1965. Em entrevista ao nosso programa, o advogado especialista em direito ambiental, João Henrique Bertonha, nos fala como funciona a legislação e as penalidades impostas pelo Código Florestal. Dr. João Bertonha, o seu escritório, especializado em direito ambiental, foi o primeiro a concluir com êxito em São Paulo a compensação da reserva legal fora da propriedade e fora da microbacia. Os proprietários rurais em São Paulo vêm apresentando dificuldades para cumprir a legislação do Código Florestal. Por isso é que tem procurado
fazer essa compensação fora da microbacia. Como que isso vem funcionando? Por força do Código Florestal, o Estado de São Paulo, avançando nesse sentido, delimitou, através de um decreto, as bacias hidrográficas em São Paulo, que são duas. A bacia hidrográfica do Rio Paraná, que é uma área que abrange quase a totalidade do estado, e a bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste, das quais pertence o rio Ribeira de Iguape, que desce para o mar, e o rio Paraíba do Sul, que também desce no sentido do estado do Rio de Janeiro. E em função disso, como o Código Florestal já prevê a possibilidade de se fazer a compensação extrapropriedade na bacia hidrográfica, tá? O órgão ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente Estadual, entende que é possível, né? Ela estaria atendendo o que já prescreve o Código Florestal e tem atendido, então, os pleitos que nós apresentamos de compensação. Porque a critério do órgão ambiental, e desde que comprovado um ganho ambiental, que nesse caso é inquestionável, porque as áreas que nós estamos apresentando são de valor inestimável para o meio ambiente, porque são áreas de mata nativa preservada, primárias ou secundárias em estágio avançado já, com toda a sua biodiversidade, espécies de fauna e flora em extinção, eles concedem e deferem os pedidos de compensação. O que significa que o Estado de São Paulo não tentou fazer um Código Florestal novo. Ao contrário, ele prevê a obrigatoriedade da reserva legal prevista no Código Florestal, mas criou mecanismos para facilitar o cumprimento deste Código Florestal. Agora, é preciso que esse proprietário que está querendo desafetar a sua propriedade e cumprir as determinações do Código Florestal, adquira uma área nessas outras regiões, ou ele pode só pagar pela servidão? Perfeitamente, é possível, existem duas possibilidades. Ele pode adquirir a área de mata e gravar, né, instituir a servidão em benefício da outra área que ele teria. Então, essa área detentora de um ativo seria então beneficiada, tá? Iria beneficiar a área detentora do passivo ambiental. E também poderia instituir uma servidão florestal a título oneroso, ou seja, o imóvel que tem então um passivo vai buscar uma área que tenha um ativo, tá? Essa área de ativo então vai trazer o benefício para esse imóvel que detém o passivo através da instituição da servidão florestal. Que é uma compensação. É uma compensação extra-propriedade, que pode ser feita também em condomínio de propriedades rurais. Tá? Doutor João, tem uma ideia do passivo total do Estado? Existem florestas ainda que possam servir de ativo para compensar este passivo no Estado de São Paulo? Segundo estudos da Secretaria de Meio Ambiente, existem um passivo de 4 milhões de hectares para um ativo, ou seja, matas preservadas da ordem de 800 mil hectares no Estado, para compensação, né? Ou seja, 20%. 20%. Me parece óbvio que o preço da terra e dessas florestas nessas regiões, que são regiões onde o preço é mais barato, são regiões de menor IDH, de menor agricultura estabelecida, o preço destas propriedades vai subir. Não tenha dúvida, deputado, e até entendo que isso é justo, porque essa região do Estado, os proprietários mantiveram lá e preservaram essas. Então é justo que agora se pague o preço, né, para que se possa desenvolver essa região também, que eles tenham acesso a esse benefício. Na prática, nós sempre defendemos uma economia da floresta. O que é economia da floresta? Economia da floresta é o estágio em que não precisaria mais haver fiscalização, porque nenhum proprietário de uma floresta privada teria um estímulo econômico para cortá-la. Não iria jamais deixar de ter aquela floresta em pé para substituí-la por uma pastagem, por uma plantação de soja ou para vender a madeira, porque a árvore valeria mais em pé do que derrubada. Nesse sentido,
a possibilidade dessa afetação, dessa servidão dessas áreas, ajuda a construir ou nos deixa mais próximos desta economia da floresta? Não tenha dúvida, deputado. É nesse sentido que o legislador trouxe essa possibilidade de se instituir a servidão, de se promover a doação e a desoneração definitiva dessa obrigação mediante a regularização dessas áreas que estão no entorno de parques, ou mesmo encravadas dentro de parques, unidade de conservação integrais do Estado. Acho muito importante esse... Eu estou vendo que há diversas possibilidades. A primeira é que se compre a área, o proprietário compra a área, cuida daquela área, incorpora a sua propriedade dominante e aquela área anexa fica sendo a reserva legal da outra propriedade onde ele está, digamos, cultivando na íntegra toda a sua propriedade. A segunda hipótese é que ele, comprando essa área encravada num parque público, ele doe essa área para o Estado. E uma terceira é a servidão. Na servidão ele não compra a área, ele paga ao proprietário desta área os direitos para que se faça uma compensação, uma afetação desta área, desafetando a sua área. Quem cuida dessa área? Quem vai ficar cuidando, fiscalizando, para que essa área, que passou a ser uma servidão, passou a ser reserva legal, em condomínio ou isoladamente, não seja destruída, não seja queimada? É o atual proprietário ou quem a comprou? O atual proprietário ele é obrigado. A instituição da servidão florestal nessa área de mata, a título oneroso e sob condição, obriga o proprietário da mata, que é o instituidor da servidão florestal, a preservá-la, a mantê-la sob sua responsabilidade. Na sua avaliação, isto que estamos presenciando ainda é um movimento inicial de afetação dessas áreas em regiões mais pobres e menor IDH, vai acabar se transformando num vetor de desenvolvimento para essas regiões? Não tenha dúvida, porque nós vamos de encontro ao princípio do poluidor-pagador. Ou seja, a região econômica do Estado, onde as terras estão sendo exploradas, vai pagar, vai compensar nessa região onde estão preservadas as áreas. E isso, com toda certeza, é fator de desenvolvimento. Ou seja, nessa região eles vão prestar o serviço de preservação. Vai gerar emprego no sentido de manter essas áreas preservadas e até recuperar áreas que foram degradadas no passado. Tá? Em suma, nós temos expectativa de que chegue um momento em que o pagamento dos serviços florestais, que uma das formas pode ser através dessa servidão, acabe estimulando não só a conservação dessas florestas, mas, acima de tudo, o seu desenvolvimento sustentável. Muito obrigado pela sua participação. Nada. Um prazer para nós, deputado. Você também pode participar do nosso programa. Envie sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. E para assistir aos programas anteriores, acesse viversustentável.net. O Viver Sustentável fica por aqui. E não se esqueça, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá!